te ensinaram errado o que é adoração. Glória a Deus, graça e paz, queridos. Pastor Washington aqui. Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Um vídeo que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, que talvez possa se tornar um vídeo polêmico. Eu espero que não, porque o nosso intuito aqui é contribuir, agregar conhecimento. Então seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o pastor Washington Silva, eu sou professor em teologia, bacharel em teologia, pós-graduando em neurociência aplicada à aprendizagem e à educação. E hoje nós vamos compartilhar algumas ideias com vocês a respeito de adoração. Existe uma forma correta de adorar? E se existe, essa forma está na Bíblia, como é que é? É a minha igreja que adora do jeito certo? É a batista? É a presbiteriana? Então, eu quero começar esse vídeo convidando você para se inscrever nesse canal, curtir o vídeo, comenta, interage com a gente, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Dá o joinha, se você não gostou também, dá o dislike, mas faça alguma coisa, tá bom? Não só assista, mas faça alguma coisa. Nós estamos aqui com o propósito de agregar, de abençoar. Então, a pergunta inicial do nosso vídeo é a seguinte: existe um jeito certo de adorar? Existe uma maneira correta de adorar? Sim, queridos, existe uma maneira correta de adorar. E é importante que fique muito claro que isso não é sobre uma confissão denominacional. Não é sobre uma liturgia de uma igreja específica. Eu não estou aqui gravando esse vídeo para defender o pentecostalismo, que eu faço parte, eu sou pentecostal. Nós falaremos o que a palavra de Deus diz sobre adoração. Não é o que eu penso, não é o que a minha denominação pensa, é o que a palavra de Deus diz sobre adoração e como devemos adorar. Então, claro que eu quero que isso fique muito claro, ok? Desculpem aí, meu cabelo é enorme, mas eu precisava gravar esse vídeo que eu estou me cobrando faz tempo, ok? Primeiro ponto, vamos deixar muito claro aqui os extremos. Quais são os extremos? Muitas vezes nós já ouvimos a seguinte expressão. Eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão aí no ambiente da igreja. Cada um pode adorar do seu jeito. Aqui é a casa do Pai, e na casa do Pai você tem liberdade. Esse é um extremo, que diz que cada um pode adorar do seu jeito. Que eu já digo de pronto que está errado. Né? Essa concepção de porque estamos na casa do Pai, podemos adorar de qualquer jeito, está equivocada. Qual que é o segundo extremo? Que não tem necessidade de adorar levantando as mãos, dando glória a Deus a todo tempo, cantando alto porque Deus não é surdo. Então, todas essas frases que eu sei que vêm mais do ambiente reformado, né, tradicional, também é um extremo que está errado, que é equivocado. Mediante ao que, professor Washington? Mediante ao que você pensa? Não. Mediante ao que a Bíblia diz sobre adoração, ok? Então, ambos os extremos estão equivocados. Né? Primeiro, porque a liberdade cristã ela é balizada pelas Escrituras, não pela minha confissão denominacional. Então, nem pelo aquilo que eu acredito, mas pelo que a Bíblia diz. Então, não podemos adorar de qualquer jeito, baseado na liberdade cristã. Liberdade cristã não é um salvo-conduto para desordem. Então, que isso fique muito claro. Segundo, que o culto tem interação bíblica. Para combater outro extremo, todo culto tem que ter uma interação bíblica. Então, não podemos achar que a minha confissão denominacional, porque é tradicional, reformada, e não tem o costume de adorar com movimento, com dinamicidade, né? Quer dizer que eu estou correto porque eu aprendi assim. Você pode estar fazendo de maneira sincera e você pode estar sinceramente errado, né? Não podemos confundir liturgia denominacional com fundamentação bíblica, ok? Então vamos para as bases bíblicas que nós vamos utilizar nesse vídeo, né? Para então entendermos o que a Bíblia diz sobre adoração. Eu estou falando de adoração pública, tá bom? Principalmente adoração cultica, adoração no ambiente congregacional. O que a Bíblia diz sobre esse tipo de adoração.
vamos fundamentar biblicamente isso que nós estamos apresentando. Então, para fazermos uma conexão que eu julgo ser importante, veremos que em toda a Bíblia, queridos, toda Bíblia, temos descrição de homens, ou até mesmo de povos, né, nações ali, adorando. Como? Se prostrando, levantando as mãos, em movimento constante, indicando que a adoração tem que ter um elemento estético, tem que ter um elemento visível, uma ação, demonstração do que você sabe, porque este culto é um culto racional, mas também do que você sente, porque vai ser exposto através dos membros do nosso corpo, né? É claro que com ordem e decência. E repito, isso não é sobre pentecostalismo, não é sobre a maneira que os pentecostais adoram. Isso é sobre o que a palavra de Deus diz. É sobre o que a palavra de Deus diz. Para vocês terem uma ideia, em Romanos capítulo 12, Novo Testamento, versículo 1, que nós vamos abordar mais para frente, que vai falar sobre culto. A ideia que aparece ali de culto é de prestar homenagem, né? No grego, a ideia é prestar homenagem, um reconhecimento público, uma apresentação solene. Ou seja, tudo isso envolve elementos estéticos. Tudo isso envolve elementos que falam de um movimento, uma ação, algo dinâmico em prol de alguma coisa. No nosso caso é prestar homenagem a Deus, né? Prestar reverência ao Senhor. Então, vamos lá para a nossa abordagem. Eu quero primeiro balizar com referências bíblicas tudo aquilo que nós vamos apresentar aqui. Primeira referência bíblica, Êxodo capítulo 4, versículo 31. Então o povo creu, inclinaram-se e adoraram. Eu quero usar primeiro uma leva de referências do Antigo Testamento, ok? Para entendermos que a adoração, sim, ela é totalmente envolta de movimento, de ação, de dinâmica, de estética, ok? Então, Êxodo capítulo 4, versículo 31, diz assim: então o povo creu, inclinaram-se e adoraram. Observe que há um movimento deste povo de Israel ao responder a uma mensagem de Deus. Como? Depois de crer, eles se inclinam e adoram. Há um movimento de inclinação para eles adorarem. Então, há sim, com o corpo, uma maneira de entregar a adoração. Olha 2 Samuel 6,14, no momento em que Davi traz de volta a Arca da Aliança para Jerusalém, e Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, de tal maneira que Mical fica escandalizada, né? E fala: como é que você faz um negócio desse, Davi? Mas o que é isso? Davi está expressando a sua alegria, adorando ao Senhor com o corpo, dançando, movimento, júbilo, a adoração, a dança, esse júbilo com o corpo faz parte do culto a Deus, faz parte da adoração. Terceiro, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 3. E todos os filhos de Israel se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor. Olha, mais uma vez, movimento de ação. Se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor. Salmo 95, verso 6. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Olha o salmista dizendo que a adoração também é prostração e se ajoelhar diante do Senhor. Salmo 134, verso 2. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. A galera aí que é mão de jacaré, mão de dinossauro, que é o braço curto, né? Braço curto de dinossauro, que tem uma enorme dificuldade de levantar as mãos no santuário, por N motivos, porque na confissão denominacional você não faz parte, porque a liturgia do culto não faz parte, não tem esse elemento, só que é bíblico. A adoração, levantando as mãos em sinal de reverência, gratidão, prostrando-se ao Senhor, movimentando as mãos, é um tipo de culto bíblico. É um elemento do culto que faz parte da adoração. Salmo 63, verso 4.
Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Olha aí mais uma vez o salmista falando dessa maneira de adorar, levantando as mãos. Salmo 47, verso 1. Batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Olha aí, mais uma canção do salmista, mais uma oração que é uma canção dizendo batei palmas. Então as palmas também é um elemento do culto, é um elemento de adoração. Salmo 149, verso 3. Louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e harpa. Salmo 149, verso 3. Olha aí. Louvem o seu nome com danças, assim como Davi dançou. Salmo 150, verso 4. Louvai com adufes e danças. Louvai com instrumentos de cordas e com órgãos. Mais uma vez, a dança presente no momento da adoração. Então vejam, queridos, que no Antigo Testamento já se tinha essa ideia de adoração ser algo dinâmico, de adoração que tem que ser envolta de movimento, de ação, com reverência, é claro, mas com intensidade, com ação, com atos de rendição, e tudo isso evidenciado através do corpo, das mãos, dos joelhos, do corpo se prostrando. Então observe que todos esses elementos de movimento através dos membros do corpo faziam parte da maneira como Israel e as pessoas até individualmente adoravam ao Senhor, ok? Essas são algumas das muitas que eu poderia ter trazido aqui, mas não o fiz porque senão o vídeo ficaria muito longo. Mas observe que eu separei alguns versículos aqui que dão base para esse entendimento no Antigo Testamento da adoração, ok? Vamos agora para as bases no Novo Testamento, porque eu tenho certeza que talvez alguém vai olhar esse vídeo e vai falar, não, professor, não, Washington, esse vídeo, essas bases são do Antigo Testamento, é uma cultura do povo de Israel, do povo judeu. Beleza, então eu trouxe as bases no Novo Testamento e eu começo com Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Observe como Paulo descreve o culto individual. Ele é vivo, ele é santo e ele é agradável. Nosso culto, baseado no que Paulo está falando, deve ser vivo, dinâmico, com vitalidade. Ele deve ser separado, porque ele é santo, de maneira que, por fim, ele agrade ao Senhor. Logo, uma exegese básica do versículo faz com que a gente entenda que Deus, ele recebe o culto que é agradável. E para esse culto ser agradável, que é esse fim que nós procuramos no culto, agradar a Deus, já que o culto é para ele, este culto tem que ser vivo e santo. Não pode ser um culto morto, sem vida, sem dinamicidade. E não pode ser um culto profano, que é misturado com elementos profanos, de pagãos, idólatras. Não, o culto é separado. A ideia, a palavra que aparece aqui, se a gente fosse pegar no hebraico, é kadosh, que é essa separação, né, do que é profano para o que é santo. Está separado para o Senhor, ok? Então, observe qual que é a ideia de Paulo, quando ele está falando sobre o culto racional, que é um culto com entendimento, mas que por ser um culto com entendimento, não significa que tem que ser sem vida, sem dinamicidade, sem evidência de que você está cultuando a Deus. Queridos, não existe culto introspectivo, não existe adoração introspectiva. Essa ideia de uma adoração introspectiva é baseada nessa fundamentação de que, por o culto está dentro de uma ideia de liberdade cristã, eu posso adorar do meu jeito. Não, está equivocado. Existe um jeito certo de adorar. E esse jeito é bíblico. Não é o jeito da Assembleia, não é o jeito da Presbiteriana, não é o jeito da Batista, não é o jeito da Church, é o jeito bíblico. O jeito bíblico ensina como que se adora. O culto é vivo, o culto é santo, para então ele ser agradável a Deus. Não é agradável a mim.
Eu não tenho que adorar de um jeito que eu fique satisfeito com o meu culto. Eu tenho que adorar de um jeito que Deus fique satisfeito com o meu culto. Eu tenho que prestar a minha homenagem, que é a ideia de culto aqui no grego, a Deus de maneira que Deus se agrade do meu culto. Que Deus, por fim, receba o meu culto. Então não sou eu que dou um diagnóstico se o culto foi bom ou ruim. É Deus. Só que eu posso ter uma ideia se esse culto pode sim ter chegado a Deus como um cheiro suave, se eu me balizei, se eu estou fundamentado no que a Bíblia diz, não no que eu aprendi na minha denominação, não no que eu aprendi na minha confissão denominacional, não no que eu aprendi na liturgia que a minha igreja escolheu para prestar culto ao Senhor. Se a minha liturgia está fora do padrão bíblico de culto, sim, eu estou adorando de maneira equivocada. E eu não vou nem te pedir perdão porque não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Okay? É o que a Bíblia apresenta como uma maneira de adorar que agrada a Deus. Um culto vivo, o culto santo, racional, é claro, mas que tem que agradar ao Senhor. Ok? Então, com isso, queridos, entendemos que o culto público é a junção destes cultos individuais que Paulo está falando aqui. Paulo está falando que esse é o vosso culto racional. E é claro que, baseado nesse entendimento de que eu presto esse culto racional, quando nós estamos congregados, existe ali a junção dos cultos individuais que se tornam a congregação dos santos, que se torna a assembleia solene, para prestarmos agora publicamente um culto coletivo, um culto público. Então, um culto congregacional sem vida, um culto congregacional frio, desanimado, é resultado de cristãos com uma vida de culto individual fria, sem vida, sem dinâmica, né? Então, o culto ruim é resultado de vários cultos secretos ruins. Ou também, se o culto não tem vida, é porque o meu culto, se o culto público não tem vida, e esse foi o diagnóstico da maioria das pessoas, é porque o culto individual dessas pessoas também não tem vida. Se é que essas pessoas cultuam no secreto. Porque o culto público é a consequência, é o resultado do culto no secreto. Se não tem culto no secreto, não existirá um culto público. Não pelo menos um culto que glorifique e agrade ao Senhor, que é o destinatário do nosso culto e da nossa adoração. Ok? Então vamos para as bases, as referências destes cultos no Novo Testamento, essas adorações que aparecem no Novo Testamento, algumas, não são todas, mas que pode fundamentar o que nós estamos apresentando aqui, de que toda adoração tem que ser uma adoração que seja evidenciada através de movimento, de ações de graças, mãos levantadas, prostração, reconhecimento, uma apresentação. Ok? Vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 19. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha qual que é a ideia que Paulo trabalha aqui em Efésios capítulo 5, versículo 19. Que na reunião, que ele usa o plural, né? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, Paulo está falando de uma maneira de cultuar a Deus quando estamos congregados, que é uma maneira fluida, que é viva, sabe? Que é totalmente dinâmica. Cânticos espirituais fala de algo que surge no nosso espírito, no nosso interior, e que ganha vida no culto solene, na apresentação solene, que é o culto congregacional. Então Paulo está falando de uma comunhão entre os irmãos, que é o culto público, e que essa comunhão gera algo novo em nós, gera algo alegre, vibrante, sabe? Dinâmico, que não está limitado a uma liturgia presa, que não está limitado a conceitos litúrgicos, totalmente pragmáticos, que não podem fugir de uma programação totalmente litúrgica e limitada ao que o homem decidiu que vai acontecer. Não é assim que funciona o culto, pelo menos com base no que a Bíblia nos diz no Antigo e no Novo Testamento. Ok? Segunda referência. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 25.
tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Paulo está falando sobre a profecia no culto público. Profecia no culto público. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, quem é a pessoa que recebe a profecia e que o segredo do seu coração é revelado. Testemunhando que Deus está. Ela prostra-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. O resultado, no ambiente cultico, da revelação através da profecia, é a pessoa adorar a Deus com a face em terra, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Olha isso. Olha a evidência da manifestação divina através da profecia. Aí, se você é reformado, você pode entender que a profecia é a exposição das escrituras, que eu discordo, mas tudo bem. Mas a ideia é, quando a palavra, se é da sua confissão teológica reformada, é manifesta, e a pessoa ouve a palavra, e os segredos do coração dela são revelados, qual que é a consequência disso? Eu acredito que está falando da profecia. Quando a profecia é liberada, os segredos do coração dessa pessoa é revelado. O que acontece? Ela prostra-se em terra com a face na terra e adora a Deus, testificando através da adoração que foi gerada por causa daquilo que ela ouviu, ela testifica que de fato Deus está no meio de vós. Que poderoso isso! Olha como que essa pessoa reconhece através da adoração, evidenciada através de uma ação física. Através de uma ação física, queridos. Mais uma referência, Atos 16, versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E como é que eles cantavam? Baixinho? Glória a Deus, aleluia. Não. Eles cantavam tão alto, de maneira que os outros presos os escutavam. De maneira que os outros presos os escutavam. Então, parece que já na igreja primitiva, tem gente cantando alto. Tem gente cantando de maneira tão audível que outras pessoas em outros ambientes escutam. Então parece que aquela ideia de, para que cantar alto? Deus não é surdo. Então parece que Paulo e Silas, baseado na sua confissão teológica, na maneira que você entendeu o que é o culto, a adoração, parece que Paulo e Silas estão errados, né? Qual que foi o resultado dessa adoração tão alta que estremeceu o cárcere, que Deus mandou um terremoto? Qual que é o resultado? Libertação e salvação de uma família inteira, salvação de almas, tá bom? Se é a base bíblica que você quer, é a base bíblica que você está tendo. Atos capítulo 3, versículo 8. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou no templo, saltando e louvando a Deus. O coxo da porta formosa, depois de receber o milagre através de Pedro e João, ele entra no templo como pulando, saltando e louvando a Deus. Se essa maneira de adorar fosse errada, eu tenho certeza que Pedro e João teriam o repreendido. E não foi isso que eles fizeram. E depois, se você continuar o texto, vai dizer que as pessoas viram aquilo e ficaram abismadas, não com a adoração dele, mas porque ele era coxo durante muito tempo e agora curado, está saltando e louvando a Deus no templo. Ok? Glória a Deus. Algumas bases bíblicas no Novo Testamento. Mas eu quero amarrar isso aqui, toda essa argumentação bíblica, com a adoração modelo. Qual que é a adoração modelo que a igreja tem que copiar? Não é dos Estados Unidos, não é da Europa, não é da África, porque nós estamos falando assim de cultura. Eu estou falando de base bíblica. A nossa referência é o céu. Como já disse o escritor aos Hebreus, que o modelo que existia no céu. No céu já tinha paraíso, já tinha arca, já tinha jardim, já tinha templo. E tudo que Deus manda fazer na terra é uma cópia de um modelo que já existia no céu. E na adoração não é diferente. Os anjos adoram no céu. Os seres angelicais adoram nos céus. Os querubins, os serafins, os anciãos, eles já prestam homenagem a Deus no céu. Já prestam um culto público no céu.
E esse culto deve ser a base da nossa adoração, porque é o culto perfeito. O que seria o culto perfeito? Com a adoração perfeita, baseada no modelo celestial. O céu, sendo esse nosso modelo, aprendemos, primeiro, que o céu não canta necessidades. A adoração do céu não é me dá, eu preciso, eu quero, eu tenho. Não. Por mais que sim, existam louvores que glorificam a Deus, que falam de Deus agindo em nossa necessidade, mas esse não deve ser o centro do louvor. Principalmente o centro do louvor e da adoração pública, congregacional. Você pode ouvir louvores em casa que falam a sua alma, eu olho para o homem como um ser holístico, tá bom? Adoração é uma adoração almática também. Espiritual, almática e corporal. Porque o homem não é um ser desintegrado, é um ser totalmente integral, holístico. Logo, a minha adoração em espírito e em verdade é uma adoração que compete ao espírito, à alma e o corpo. O corpo evidencia aquilo que acontece na alma e no espírito, ok? Então, sim, a adoração também é almática, mas não só almática. Qual que é o problema? O problema é quando o meu culto público só canta as minhas necessidades. Então, sim, tem louvores que você não pode cantar no culto público. Tem canções que não são canções congregacionais. São canções para você ouvir no carro, no seu Spotify, na sua casa, na sua televisão. Mas no culto, não. E sim, eu faço uma meia-culpa. O movimento pentecostal precisa melhorar muito nessa questão. De que louvores são louvores culticos, públicos. Que louvores são louvores congregacionais. Nós cantamos muita necessidade. Tem louvores que são totalmente e somente almáticos, né? E que são bonitos, mas repito, para serem ouvidos em casa. Eu não vou cantar louvor aqui, que eu não quero criar polêmica, não quero citar nenhum cantor, mas tem louvores que são totalmente deprimentes, que não são louvores de celebração a Deus, não são louvores, até são louvores cristocêntricos em certo sentido, mas não são louvores de reconhecimento. São louvores que cantam necessidades almáticas e físicas daquilo que nós precisamos que Deus faça, que Deus faça por nós. E é legítimo nós cantarmos o que Deus pode fazer por nós. Só que não pode ser um louvor público, congregacional, ok? Então, primeiro, o céu não canta necessidade. Não canta necessidade porque lá não tem necessidade. Beleza, mas nós deveríamos tomar o céu como modelo do nosso culto público. O nosso culto público. Por quê? Porque no culto público não deveria se cantar tantas necessidades quanto se canta. Ok? Segundo, Deus é o centro da adoração. No culto público, Deus tem que ser o centro da adoração. Eu estou me baseando na adoração celestial dos anjos, dos seres angelicais. Terceiro, a adoração não cessa, não para. Então, não existe momentos em que a adoração para no culto público. Por quê? Porque todos os elementos de um culto público são elementos que adoram ao Senhor. Quando nós começamos o culto, nós estamos adorando ao Senhor, reunidos adoramos ao Senhor. No momento do louvor, que é o momento do culto, não é a adoração em si apenas, é o momento do culto que faz parte da adoração. Estamos adorando ao Senhor. Quando nós estamos liberando a palavra, de alguma maneira, estamos adorando ao Senhor, porque glorifica a Deus que a palavra seja liberada e vidas sejam restauradas, alcançadas pela palavra. Então, na oração nós estamos adorando ao Senhor. Tudo isso, a reunião solene como um todo, faz parte da adoração ao Senhor. O culto, ele é integral, gente. Não existe parte mais importante, menos importante no culto. Eu já vi várias vezes, o culto poderia ter acabado agora, depois do louvor. Então não seria o culto, porque a pregação da palavra, baseada no que acontecia na igreja primitiva, faz parte do culto a Deus. Faz parte da adoração, ok? Então o louvor é uma parte da adoração, é uma parte da reunião solene, é uma parte da prestação de homenagem, que dentro da nossa liturgia, depois vem a palavra também faz parte dessa liturgia, dessa reunião solene, dessa apresentação a Deus no nosso culto público, ok? 4. A adoração é viva, é dinâmica, é ativa no céu, é assim. É só você olhar para os serafins e para os querubins. E 5, a adoração não é só responsiva,
A adoração é ativa, proposital, intencional. E é assim que nós devemos ser, adoradores intencionais. O que seria um adorador intencional? Que não adora só de maneira responsiva, por aquilo que ouviu, né? Nós temos a dificuldade de responder ao que o ministro ou ao que o Ministério de Louvor está cantando. Não, nós somos parte dos personagens que prestam adoração. Não devemos ser reativos, devemos ser ativos no culto, intencional. Isso é tão claro que às vezes quando o Ministério de Louvor para de cantar, automaticamente a igreja para de adorar, porque está presa a uma liturgia responsiva, ok? Devemos ser intencionais e ativos, propositivos em nossa adoração. Por fim, vamos para as bases bíblicas da adoração celestial. Primeiro, Isaías capítulo 6, versículo 3. Aquela visão magnífica, apoteótica de Isaías, do profeta Isaías. Mas eu separei apenas o versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha só, é claro que a adoração é para Deus, mas os serafins, eles cantam olhando e falando um para os outros. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Deus sabe que Ele é santo e Ele não precisa ser lembrado disso. Então, por que nós cantamos em voz alta que Deus é santo? Para nos lembrarmos. A adoração não lembra que Deus é santo. A adoração me lembra, te lembra que Deus é santo. Por isso que eu tenho que te lembrar adorando que Deus é santo. Então, por isso que sim, nós adoramos cantando em voz alta, para que todos aqueles no culto público, que estiverem no culto público, possam olhar e se lembrar: Deus é santo. Aleluia, glória a Deus. Segundo, Apocalipse capítulo 4, versículo 8. E os 4 animais não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Olha isso. Os animais ali representados nos querubins, né, os seres viventes, eles estão cantando de dia e de noite. É claro que é uma figura de linguagem, porque no céu, né, não haverá dia, não haverá noite, mas é a linguagem que João tem acesso e ele está transmitindo uma adoração incessante, que não cessa, que não para. Então este é o modelo da nossa adoração. Adorar ao Senhor o tempo todo. Não é um culto que adora, é uma vida que adora. O culto é resultado de uma vida que adora. Logo, se eu não adoro no culto, eu não tenho uma vida que eu adoro. Ok? Então, é uma vida de adoração a Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando. Olha isso, os anciãos, os 24 anciãos, né, se prostrando diante do trono, tirando as suas coroas e depositando diante do trono. O que é isso? Um culto com reverência, com santidade, mas com ação, com movimento. Os anciãos, que é essa representatividade da sabedoria divina, né, da experiência. Se a gente fosse traduzir para hoje na nossa figura humana, os velhos. E você aí com 20 anos não consegue levantar as mãos na igreja para adorar ao Senhor, porque na tua cabeça não tem necessidade. E os anciãos estão nos ensinando. Sim, adoração é movimento, é uma ação propositiva de prestação de homenagem ao Senhor. Estou prestando uma homenagem, me prostrando diante dele. Os anciãos adoram assim, queridos. E por fim, Apocalipse capítulo 7, versículo 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, se prostraram diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus. Todos os anjos, milhões e milhões, miríades e miríades, né, o que a Bíblia diz, se prostrando e adorando ao Senhor, reconhecendo a majestade santa, de maneira ativa, intencional, com movimento, com intensidade. Isso é adoração. Não é invencionice pentecostal, não é invencionice denominacional, não é heresia, não é meninice. Isso é adoração bíblica. É a Bíblia escancarada diante dos nossos olhos. É assim que o céu adora e Deus se agrada dessa adoração. Então, que em nome de Jesus
as máscaras litúrgicas possam cair das nossas faces para contemplarmos o céu adorando e tomarmos o céu como modelo de adoração viva, poderosa, intensa e que, acima de tudo, glorifica o Senhor. Porque essa é a intenção da nossa adoração, glorificar ao Senhor. Então observem, queridos, que esse deve ser o nosso modelo principal de adoração. Os anjos e todos os seres celestiais que adoram a Deus no céu de maneira intensa, viva, dinâmica, esse é o nosso modelo. Não existe nada estático nessa adoração. Não existe nada frio, sem vida. O que existe é muita vida, muita dinâmica, intencionalidade, intensidade. E é assim que eu tenho certeza que Deus quer que nós o adoremos. Ok? É claro que tudo muito bem organizado, tudo bem sincronizado como é no céu, né? Mas com muita dinamicidade, com muita vida, movimento e reverência. E Deus será glorificado em nossa adoração. Ok? Eu concluo, né, dizendo que com isso fica muito claro que uma adoração no culto público, queridos, que tem movimento, que tem ação, que tem levantado as mãos, né, que tem aplausos, prostração, não fazem referência ao culto pentecostal. Fazem referência a um culto bíblico e principalmente celestial. Os anjos estão adorando assim. Os querubins, os serafins, os 24 anciãos, o céu adora dessa maneira. E o céu deve ser o nosso modelo para tudo. Eu tenho certeza que este culto vivo, santo, será agradável a Deus. Amém? Espero que você tenha sido abençoado por esse conteúdo, tá bom? Eu te peço, por favor, dá um joinha, compartilha com alguém em nome de Jesus, manda para aquele teu amigo reformado, quem sabe ele começa a ser mais extravagante, no bom sentido da palavra, na adoração, porque é assim que o céu adora, ok? Que Deus abençoe a tua vida, espero que esse conteúdo tenha edificado muito a tua alma, o teu coração, tá bom? Fica com a gente aqui nesse canal, segue a gente aí em busca dos 200 inscritos, tá bom? Depois dos 1000, dos 2000, para quê? Para que muita gente seja abençoada por um conteúdo bíblico, sólido, fundamentado, tá bom? Não estamos aqui para causar polêmica, estamos aqui para o avanço do reino de Deus. Essa é a intenção do nosso coração, formar discípulos, mentorar pessoas, ajudar no crescimento da igreja do Senhor Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.